Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. Inciso 2. Aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Artigo 1732. O juiz nomeará tutor idôneo e residente do domicílio do menor. Inciso 1. Na falta de tutor testamentário ou legítimo. Inciso 2, quando estes forem excluídos ou excusados da tutela. Inciso 3, quando removidos por não idôneos o tutor legítimo e o testamentário. Artigo 1733. Aos irmãos órfãos dar-se-á um só tutor. Parágrafo 1º. Nos casos de ser nomeado mais de um tutor por disposição testamentária, sem indicação de precedência, antecede-se que a tutela foi cometida ao primeiro e que os outros lhe sucederão pela ordem de nomeação, se ocorrer morte, incapacidade, escusa ou qualquer outro impedimento. Parágrafo 2º. Quem institui um menor herdeiro ou legatário seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Artigo 1774. As crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programas de colocação familiar, na forma prevista pela lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2. Incapazes de exercer a tutela. Artigo 1775. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam, inciso 1, aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens, inciso 2, aqueles que, no momento de lhes ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor ou tiverem que fazer valer direitos contra este, e aqueles cujos pais, filhos ou cônjuges tiverem demanda contra o menor, inciso 3, os inimigos do menor ou de seus pais ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela, inciso 4, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou os costumes, tenham ou não cumprido pena, inciso 5, as pessoas de mau procedimento ou falhas em probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores, inciso 6, aqueles que excederem função pública incompatível com boa administração da tutela. Seção 3. Da escusa dos tutores. Artigo 1736. Podem excusar-se da tutela, inciso 1, mulheres casadas, inciso 2, maiores de 60 anos, inciso 3, aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos, inciso 4, os impossibilitados por enfermidade, inciso 5, aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela, inciso 6, aqueles que já exercerem tutela ou curatela, inciso 7, militares em serviço. Artigo 1737. Quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim, em condições de exercê-la. Artigo 1738. A escusa apresentar-se-á nos 10 dias subsequentes à designação, sob pena de entender-se renunciado ao direito de alegá-la, se o motivo acusatório ocorrer depois de aceita a tutela. Os 10 dias contar-se-ão em que ele sobrevier. Artigo 1739. Se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela enquanto o recurso interposto não tiver provimento e responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Seção 4. Do exercício da tutela. Artigo 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, inciso 1, dirigir-lhe a educação, defendê-lo e prestar-lhe alimentos conforme seus haveres e condição. Inciso 2, reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando um menor haja mister correção. Inciso 3, adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar 12 anos de idade.